Bom, pessoal, eu sou Marcelo do canal Papo de SST. Hoje eu tenho o privilégio de falar com a Julieta. A Julieta é especialista em segurança do trabalho na área hospitalar e nosso tema de hoje é sobre acreditação ONA. Então, quem trabalha na área hospitalar já ouviu falar dessa acreditação, é como se fosse uma certificação. Então, a Julieta vai estar explicando melhor o que é o ONA, aonde a segurança do trabalho se envolve, né? Então, ela vai estar explicando um pouquinho sobre esse tema. Acho que é um tema importante para quem quer entrar na área hospitalar ou para quem já está na área hospitalar e ainda não passou por esse processo, com certeza irá passar pelo processo de acreditação ONA, com certeza. Então, Julieta, seja bem-vinda ao canal Papo de SST. Então, por gentileza, quero que você se apresente e aí depois você já pode falar um pouquinho o que é o ONA e aonde a segurança do trabalho ela ajuda nesse processo de acreditação na área hospitalar, tá bom? Fique à vontade. Olá, boa noite a todos. Como o Paiva já falou, meu nome é Julieta Bortolassi. Primeiramente, agradecer, Paiva, essa oportunidade, né, de poder compartilhar um pouquinho do dia a dia de um técnico de segurança dentro das unidades hospitalares e falar um pouco sobre o que é essa acreditação da ONA, que é um desafio muito grande, é um período também muito gostoso, é um período de competição entre os setores, mas aquela competição boa, né? E que traz aquela segurança de você estar tendo alguma assistência na área hospitalar de qualidade. Essa acreditação, ela não é obrigatória, né? Ela é voluntária, cada gestor de alguma unidade hospitalar, ele pode querer ter essa acreditação dentro da sua unidade, e é um passo a passo bem lento, é uma acreditação que para você conseguir, você tem que envolver todos os setores, é um trabalho de equipe muito grande, né? Não depende só do SESMIT, não depende só da enfermagem ou da parte clínica, é um trabalho em conjunto. E o SESMIT, como sempre, é um setor que vai ter que estar alinhado com todos eles. É um setor que vai opinar de verdade em todos os processos de todos os departamentos, inclusive até da alta direção. E a ONA, ela é dividida em três passos. Nós temos a ONA, a primeira auditoria, que é a ONA comum, né? Tem a ONA 2, que é a ONA pleno, e a ONA 3, que é a acreditação. Na ONA, na primeira ONA, que a gente chama de ONA 1, você tem que atingir até 70% dos requisitos do que a ONA pede. Não tem nenhum roteiro padrão, né? Mas ali a gente consegue, dentro das unidades, em conjunto com o setor de qualidade, a gente consegue definir quais são os requisitos mínimos. Aqui na primeira auditoria da ONA, você pode atingir os requisitos da ONA 1, até mesmo os requisitos da ONA 3. Só que na terceira auditoria da ONA, da acreditação, que se você atingir o 100%, você consegue o selo de acreditação, né? E dentro desses requisitos, tem ali, em todos os setores, tem a posição do SESMIT. O SESMIT tem que validar diversos tipos de documento. Só que os requisitos, ele é dividido, como, por exemplo, o requisito técnico, que ela vai avaliar qual é a parte técnica de cada profissional. A gente tem os outros requisitos que envolvem 100% de uma unidade, tem os requisitos só dos maquinários. Então, ele é dividido em centenas de requisitos, né? E diversos documentos também. Para o SESMIT, é os documentos de praxe, PPRA, PCMSO, AVCB, para-raio. E um dos requisitos importantes do SESMIT que a gente esquece é o manual de equipamentos. Então, qualquer tipo de equipamento que tem dentro de uma unidade hospitalar, o SESMIT tem que validar esses manuais. E tem unidade hoje que a gente não tem nenhum manual, não tem manual nem de uma autoclave, por exemplo, de um CME.
né? O que eles pedem também muito é a questão da segurança do colaborador com a questão da segurança do paciente, a questão do isolamento, a preocupação em si com o colaborador, né? Tem a parte também de segurança do paciente, mas ela foca o principal dela, um dos principais dela também é a segurança do colaborador. Questão dos exames, do ASO, questão de EPI. Um ponto importante que a ONA pede é a questão do fluxograma de acidentes com material biológico. Essa parte do fluxograma tem que estar na ponta da língua de quem está nas áreas, né? Então, você tem que fazer um trabalho muito grande com eles, que é a seguinte pergunta que eles sempre fazem para qualquer funcionário. Se ocorrer um acidente com você, o que você faz? Tem pessoas que não sabem o que faz. Eu passei por uma auditoria que eles perguntaram para a farmacêutica, se acontecer um acidente, o que você vai fazer? Ela simplesmente falou assim, eu não sei o que eu faço. Se cair uma ampola aqui dentro da farmácia e cortar a sua mão, o que você faz? Eu vou comunicar no gestor, mas não, o que eles queriam ouvir? Que se acontecer um acidente com você, você para a sua atividade, você deixa o que você está fazendo, depois você comunica o seu gestor e vai passar em atendimento. Outro ponto muito importante da ONA é a questão dos resíduos. Todo mundo tem que saber aonde você vai fazer o seu descarte correto, porque os resíduos da área da saúde, eles são diferenciados, né? A gente tem a coleta seletiva, porém a gente também tem um PGRSS, que eu não posso pegar um pérfuro cortante e jogar numa lixeira de resíduo comum, por exemplo. Vai ocorrer um acidente ali. Eu tenho que saber onde que eu vou descartar. Então, eles chegam dentro da unidade hospitalar, além de fazer essa auditoria, esse questionamento com os funcionários, eles vão fazer a ronda para ver se o que está sendo implantado está tendo eficácia. Não basta só eu fazer um treinamento com os colaboradores sobre um fluxo de acidente ou treinamento do PGRSS e não ter esse controle e não ter eficácia dos treinamentos, porque eles vão questionar os colaboradores, né? E outro ponto importante também da ONA é a questão das vacinas. A gente não pode admitir os colaboradores sem estar com a vacina em dia, porque eles também batem nessa tecla, a importância das vacinas, né? Questões das precauções de isolamento, eles querem saber como que a gente faz essa gestão. Chegou um paciente que está com sintomas de tuberculose, o que acontece com esse paciente? Ele vai ser atendido como um paciente comum ou ele já vai direcionado para o isolamento? O que vocês fazem, né? O que vocês fazem depois que foi confirmado essa doença infectocontagiosa com o paciente? Ele fica ali dentro daquela unidade ou ele é transferido para uma unidade que é referência de doença infecto? Então, são pontos bem críticos que ela pede, que envolve todos os setores para a gente conseguir a acreditação. Mas, assim, é um trabalho muito grande, um trabalho gostoso também de se fazer, só que ele é muito detalhado, tem muitos detalhes para você conseguir a acreditação da ONA. Então, assim, começa desde a alta direção até a equipe de higiene. Então, o que a gente tem que trabalhar muito na área da saúde? A gente pega o pessoal da enfermagem, né, da assistência, e também os colaboradores da higiene. Nossos dois pontos fixos. Só que quando a gente realiza um treinamento de PGRSS e se você não aplica em 100% da unidade, é uma não conformidade com a ONA, porque além da assistência e além da higiene, o administrativo também tem que conhecer quais são os gerais daquela unidade. Tem outro tema importante também, é o Manual de Biossegurança. É um documento que a gente coloca todos os tipos de contaminação do paciente e também do colaborador, para não ter infecção cruzadas, né?
E é um documento que todo mundo, de todas as áreas, tem que ter ciência daquilo, que é um requisito da ONA também. Então, ali dentro de uma unidade hospitalar, um técnico de segurança, ele não foca somente no NR32. Ele tem, além das outras normas, ele também tem os requisitos da Anvisa, ele tem que ter ciência de uma RDC, entendeu? É bem amplo. Quando eu cheguei na área da saúde, eu confesso para você, você me conhece, sabe que eu iniciei tudo em terraplenagem, né? E eu cheguei e falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vou fazer? Porque as outras áreas, Paiva, não é que seja mais fácil. Só que, por exemplo, se você está numa construção civil e você consegue enxergar uma condição insegura, você consegue enxergar o risco. Agora, na área hospitalar, como que você vai lutar contra o risco biológico? Você não consegue eliminar um risco biológico. Ao contrário de uma indústria, você consegue eliminar determinado tipo de risco. Você consegue eliminar um ruído, por exemplo. E os riscos biológicos? O que está acontecendo agora na pandemia, no ano de 2020 para cá, é a luta constante de um técnico de segurança dentro de uma unidade hospitalar. É você ali tentando conscientizar o colaborador o quanto é importante ele usar uma luva. E mais longe ainda, a importância da higienização das mãos, entendeu? Os insumos que nós não tínhamos antes, que era muito complicado a gente ter em estoque, por exemplo, máscara, N95, luva, quando entrou a pandemia, complicou mais ainda, porque não tinha no mercado, não tinha. Então, legal o que a pandemia trouxe de bom para a gente é que todo mundo começou a se conscientizar que sim, é importante você higienizar suas mãos, é importante você utilizar os seus EPIs. Eu tenho colegas que trabalham comigo que no início da pandemia estavam desesperados. Julieta, e a máscara? Julieta, minha vacina vai valer para isso? E eu falava para eles, gente, só vocês lembrarem dos treinamentos que eu realizei com vocês. Se vocês lembrarem, seguir é a mesma coisa. É um vírus desconhecido, só que as precauções são as mesmas. Né? Então, ela trouxe esse lado bom para os funcionários da área da saúde. Essa conscientização, porque, Paiva, o nosso desafio maior na área da saúde não é só a questão física, não é só a prevenção do acidente com eles. Ah, tem que tomar cuidado com o pérfuro. É a questão também do emocional de um funcionário da área da saúde. Eu fui fazer uma perícia do SAMU tem uns 3 meses. E cheguei lá, perícia de insalubridade. Cheguei lá, a reclamante falou assim para mim: o meu problema não é a questão da insalubridade, o meu problema maior hoje é chegar em casa e não conseguir dormir direito. Eu falei, mas por quê? Aí ela falou assim para mim: porque eu atendo ocorrência, a central passa para mim que é um homicídio, só que quando eu chego lá, o pai matou a mulher e os filhos. Então é muito chocante, porque eles têm que lidar com muitas coisas, tem funcionários que têm 2 empregos. E o que eu aprendi na área da saúde é isso: você não tem que impor, você não tem que obrigar nada a eles. Porque se você impor e obrigar, você não vai conseguir trabalhar com nada. Então, você tem que ter aquele jogo de cintura, você tem que conquistar eles, os funcionários, tem que conversar, tem que perguntar se está bem, se a família não está, tem que perguntar se está trabalhando em outra unidade que não seja a nossa. Por quê? Porque às vezes eles deixam de atender algum requisito que a gente pede para eles, porque a cabeça deles não estão ali, eles entraram no automático. Viraram um robozinho. Eu vou ali cumprir meu plantão, eu vou ali prestar assistência para o paciente, porque o paciente é a minha prioridade, e eles esquecem deles. Né? Então,
É um trabalho enorme, um trabalho de formiga, um trabalho de conscientização, mas também é um trabalho muito bonito. Pegando esse gancho, né? Então, hoje a questão emocional na área da saúde, acho que ela está mais evidente, né? Agora com a pandemia. E aí, qual habilidade você diria que o técnico de segurança do trabalho precisa ter frente a essas dificuldades? Paiva, ele tem que ser humano. Ele tem que ser humano. Dentro das unidades hospitalares, a gente tem até campanhas de humanização, a gente tem comissões de humanização. Ele não tem que ser um profissional 100%. Ele não tem que ser aquele, vamos dizer, aquele técnico de segurança que eu era lá atrás, que eu era lá na terraplenagem, ou no aterro sanitário onde eu trabalhei, que a gente vê alguma coisa errada, para, não quero saber. Não, não tem que ser assim. Ele tem que ser humano, infelizmente. Tem um cenário que aconteceu comigo. Eu estava, 3 meses na área hospitalar. E eu entrei na emergência correndo. Não bati na porta, nem nada. Você me conhece, sabe que eu sou assim, né? E quando eu entrei, tinha um paciente lá que estava tendo uma parada cardíaca. E quando eu olhei para todos os profissionais, o médico estava sem máscara, enfermeiro sem máscara, todo mundo sem EPI. E o que você faz, Paiva? Você para a atividade naquela hora, é uma vida que está nas suas mãos, né? Porque se você falar para eles parar, o médico vai levantar a mão, então tá bom, vou parar. O que você faz? Você, infelizmente, você tem que se colocar no lugar deles, você tem que se colocar no lugar da família. Quando acabar o procedimento, aí você chama a equipe e conversa com a equipe. Então tem que ser muito, infelizmente, tem que ser humano. E tem empatia, né? Não, legal, legal. Acho que bacana essas orientações aí, esse nosso bate-papo. E para finalizar, o maior desafio na acreditação do ONA qual é? O maior desafio, Paiva, é você juntar todos os processos, porque como é que funciona? Dentro do hospital, qualquer área, qualquer estabelecimento da saúde, você tem diversos protocolos. Então, o maior desafio é você conseguir entender todos os protocolos de setores que não é seu, que você não tem conhecimento, validar todos esses protocolos e repassar para a ponta. Esse é o maior desafio. É você fazer os colaboradores entender que não é só o paciente que é importante, que eles são importantes. Porque o que eu costumo falar para eles? Qual que é a sua prioridade? Eu chamo um técnico de enfermagem e falo para ele, qual que é a sua prioridade? Minha prioridade é prestar uma assistência com excelência ao paciente. Aí eu falo, não, a sua prioridade é você, em primeiro lugar. Depois vem o paciente. Como é que você vai prestar um atendimento de excelência, sendo que a sua saúde não está bem? Não existe isso. Então, em primeiro lugar, você é sua prioridade para você e a sua família, depois sim vem o paciente. Porque a ONA também pede isso. A ONA, os auditores, eles têm essa empatia para com o outro também. Como que a maioria dos hospitais são associação filantrópicas, então tem esse questionamento de você ser humano, de você se colocar no lugar do próximo, né? Então, esse é o maior desafio. Bom, legal. Acho que o que você passou, né, nesse bate-papo foi super importante. Aprendi coisas novas aí sobre o ONA que eu não conhecia. Então, obrigado aí por compartilhar conhecimento. E mais uma vez aí obrigado pela agenda. E aí, né, nós vamos marcar uma outra vez para falar um pouquinho mais do ONA no detalhe, né, e pegar algum detalhe específico. Enfim, a gente pode depois marcar uma próxima vez. Mas quero agradecer a sua participação, a sua agenda e dizer que foi muito bom falar com você sobre esse tema. Obrigado, Julieta. Quero que você dê aí as suas considerações finais aí para o nosso canal. Para finalizar, eu que agradeço, é um enorme prazer poder compartilhar, né,
porque a área da saúde, a maioria das pessoas tem medo, mas é uma área maravilhosa, é uma área onde você aprende todos os dias, não tem como você falar que vai trabalhar um dia e não aprender nada, você vai sempre estar aprendendo, toda hora, todo momento, e será um prazer poder compartilhar muito mais coisas ainda da área da saúde com vocês. Então tá bom. Então, em nome do canal aí Papo de SST, quero te agradecer, né? E aí, pessoal, esse conteúdo bacana, né, sobre o ONA. E aí acho que você aí que tem interesse nesse assunto, acho que tem que se aprofundar. Quem quer entrar na área da saúde, né? Isso aqui é o pontapé inicial, porque a Julieta tem experiência nessa área, já passou por várias acreditações, então ela tem a propriedade para falar do tema. Então, Ju, mais uma vez, obrigado. Espero aí no próximo bate-papo aí sobre o ONA. Obrigado. Até mais. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Tchau, tchau. Tchau, valeu.